Eu não sei até onde esta ignorância em nosso país vai parar. Eu gostaria muito de entender por que essa ignorância perdura, por tanto tempo no nosso país. Estou aqui me referindo à nova ministra aí dos Direitos Humanos, também ministra da Mulher, a Damares. Eu sei que tem uma carrada de gente aí, multidão de pessoas aí em defesa dela. É claro, porque nessa política brasileira a gente vê de tudo. Vê de tudo. E agora, no pronunciamento que ela deu aí, ela falou que quem vai mudar o Brasil é a igreja. A política não muda o Brasil. Mas que tremenda babaquice, tremenda idiotice é essa? Como é que nós, brasileiros, temos que conviver dia a dia com tanta bobagem nesse país, com tanta tolice neste país? Esta mulher certamente foi colocada no ministério pelo Bolsonaro, não pela competência, ou se foi, Bolsonaro não sabe o que é competência, capacidade. Porque depois de um pronunciamento desse, eu não acredito que um presidente mantivesse no cargo de ministro uma pessoa dessa qualidade. Porque o Brasil precisa de políticas públicas para o desenvolvimento econômico. Será que a igreja vai mudar o processo do desenvolvimento econômico do país? Se não tivermos políticas públicas sérias, homens competentes, capazes de efetivar políticas públicas sérias, nossa economia não vai crescer, a igreja não vai fazer nossa economia crescer, ou vai? E uma série de fatores e de conjunturas que tem, que precisa-se de política para fazer o Brasil mudar. E o Bolsonaro acha que a igreja vai mudar o Brasil. E o pior não é isso. É que a pastora ela é infeliz na sua colocação, porque ela se mostra religiosa, porque ela fala que é a igreja, ela não fala nem que é Deus. Pastora nem a Bíblia ela lê, tem nem conhecimento bíblico digamos que ela não tem nem conhecimento bíblico para usar a Bíblia e usar a fé no processo da política, porque é legal, porque até na Bíblia nós temos como trazer essa conjectura bem formada, porque o próprio Deus foi, digamos assim, o próprio Deus ele concordou com o projeto político humano, e ela poderia explicar isso muito bem, se tivesse sabedoria e conhecimento da Bíblia, mas não tem, é um cúmulo de ignorância e de incompetência. Por quê? Porque se ela tivesse pelo menos dito, Deus é quem tem o poder de mudar o Brasil, aí sim, eu poderia até concordar. Por quê? Porque Deus, ele tem o poder para tudo. Ele pode agir nas pessoas, através do seu poder, agindo nos políticos, para que os políticos venham serem pessoas melhores. E aí, através da política, a vida das pessoas melhorarem. Porque se os políticos forem tocados pelo poder de Deus, aí sim eles podem trazer política que venha beneficiar o país. Aí não é religião que vai mudar, não seria o sectarismo religioso, seria você trazer a questão da fé. Aí seria a fé. Mas ela não entende de fé, ela não entende de Bíblia, ela não entende de nada.
Ela não gosta de ler, não gosta de ler, pelas palavras dela, ela não gosta de ler. Porque não tem conhecimento da Bíblia. Por exemplo, quando o povo pediu para que Deus mandasse um rei para governar a nação, Deus permitiu. Só que a escolha desses reis para governar o Brasil, quem fazia era o próprio Deus, por meio dos profetas. Agora veja bem, eram profetas de Deus. Agora só que hoje nas igrejas, nós não temos profetas de Deus. Nós temos pessoas que estão usando a fé dos irmãos, a fé da irmandade, para se promoverem, como essa pastora aí, que agora é ministra, e aí vai ganhar rios de dinheiro à custa do voto dos evangélicos, sem ter nenhuma competência para tal. Então Deus participou da política, mas tinha que ter profeta, e profeta verdadeiro. Davi, ele foi ungido rei e foi escolhido pelo profeta Samuel. Ela é evangélica, pastora, ela deve saber. É política, meu amigo. E Davi, ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus, exatamente porque Davi implantava no país Israel uma política de valorização aos pobres. No governo de Davi não havia pessoas mendigando o pão, não. No governo de Davi não havia miséria, não. Por quê? Porque ele praticava a justiça segundo o coração de Deus. Por isso que ele era segundo o coração de Deus. Porque ele cuidava tão bem dos pobres, que Deus nem se preocupava. Davi tinha confiança de Deus para governar a nação, porque ele não deixava a nação brasileira, ou a nação israelita, aliás, mendigar o pão. A pastora Damares deve conhecer essa história assim de passagem, mas ela não sabe a realidade, porque ela não tem o Espírito Santo de Deus, ela não tem a revelação de Deus. Aí ainda tem pessoas aí, bando de pessoas aí que segue sectarismo aí, babando aí, que eu não, né? E ainda defendendo, saindo em defesa de uma coisa horrorosa, dessa. Eu não acredito que o Bolsonaro também acredite que a igreja vai mudar o Brasil, né? Porque se for assim, não precisa nem Bolsonaro ser presidente do Brasil. E por que ela aceitou o cargo de ministra? Não ficou lá como pastora, e através de sua igreja você fosse mudar o Brasil? Que coisa ridícula é essa, rapaz? Nós, brasileiros, temos que suportar tanta coisa, né, que eu vou dizer. É muita idiotice. Nós temos que suportar tanta bobagem. Vamos deixar essas tolices de mão, essas bobagens de mão, e vamos trabalhar para o Brasil. Agora eu sei por que o Bolsonaro colocou essa ministra aí. Porque ela ficou falando do PT, que o PT colocou incitação erótica, sei o que, as crianças, esse discurso mentiroso de ódio ao PT, que eu não estou aqui para defender PT, mas estou aqui para defender a verdade. Aí encaixou bem na ideologia desse Bolsonaro, que ele também não está preocupado com o Brasil, a única preocupação dele é o ódio ao PT. Aí encaixou ela aí no governo. Agora sabe que ainda existe gente inteligente neste Brasil, amigo. Ainda existe gente inteligente nesse Brasil que está conhecendo e que está sabendo tudo que está se passando. E o tempo vai mostrar tudo. Eu volto depois.